Boa noite, gente. Boa noite, Eliane. Até que enfim ao vivo. Um beijo pra você. Lara, Kel Castro, Cris Mendes. Boa noite, Fabi, Thaís, Lima, Cissa na área, Vivi. Já fiz algumas questões aqui da prova de ingresso da Emerge e o que eu estou trazendo aqui essa semana é justamente porque questões que caírem em outras provas podem cair na prova de ingresso, né? Dificilmente repete questão. Então esse é o meu objetivo aí, passar pelo direito civil através de questões, não só para os concursos em geral, como para quem vai fazer a prova de ingresso também, tá certo? Olha, gente, separei uma questão aqui que caiu numa prova de consumidor da segunda fase da magistratura do Rio de Janeiro, prova de 2013, tá certo? Essa prova era de 2013, mas poderia cair em qualquer prova de civil também, porque envolve aí responsabilidade civil médica do profissional, médico hospitalar e do plano de saúde também. Então vamos trabalhar esse tema agora juntos. Vou fazer aquele esquema. Vou inverter a câmera, colocar a questão na tela e aí a gente vai respondendo juntos, tá certo? Ó, quem não compartilhou ainda com os seus seguidores, a hora é agora, vamos compartilhar, tá certo? Vou virar a câmera aqui para que a gente possa trabalhar a questão. Virando aqui, vamos ver se vocês vão enxergar, deixa eu ajustar aqui o tamanho também, vamos ver, aumentando um pouquinho. Olha aí, efeitos especiais. Vamos lá, gente. Vamos segurando um pouquinho agora as mensagens para a gente conseguir enxergar o que está escrito, senão eu também não enxergo, porque eu estou lendo através do telefone também. Olha, João, usuário do plano de saúde Star, na modalidade livre escolha de médico, realizou cirurgia com a equipe do cirurgião Marco Antônio, que indicou o Hospital Garden, credenciado ao plano de saúde, para a intervenção cirúrgica. Durante a sedação, João veio a óbito e em virtude de utilização de excesso de analgésico, por parte da médica anestesista, Roberta, integrante da equipe do cirurgião Marco Antônio. Esclareça se existe, né? Deixa eu ver aqui, alguém mandou uma mensagem, eu não enxerguei. Esclareça se existe responsabilidade decorrente do óbito do paciente por parte do plano de saúde, do hospital, do cirurgião-chefe e da anestesista. Olha aí, ele quer que você avalie a responsabilidade do plano de saúde, do hospital, do cirurgião-chefe e da anestesista. Vamos trabalhar essa questão aqui, vamos ver o que pode ser abordado, tá certo? Vamos voltar a câmera então, vamos lá. Bom, gente, olha só, aqui no caso estamos numa situação interessante. O paciente que veio a óbito, ele tinha um plano de saúde livre escolha do médico. Ou seja, é aquele caso em que o paciente escolhe o seu profissional médico. Não é um médico credenciado do plano de saúde, é de livre escolha do segurado, tá certo? E ao escolher o cirurgião Marco Antônio, aqui na questão, que não era credenciado do plano de saúde, foi uma escolha do paciente, conforme o seu seguro-saúde permite, aí o Marco Antônio falou, olha, podemos fazer a cirurgia no Hospital Garden, porque o Hospital Garden ele era credenciado ao plano de saúde. Então, o plano tem uma rede de hospitais credenciados, não tem médico credenciado. O médico quem escolhe é o paciente, tá ok? Pois bem, o médico cirurgião levou a sua equipe, incluindo a Roberta, né, que era a anestesista, a Roberta aí, anestesista. Então, esclareça aqui a responsabilidade do plano de saúde, do hospital, do médico cirurgião, chefe Marco Antônio e da anestesista Roberta
tendo em vista que ocorreu erro médico, excesso de analgésico. Só há responsabilidade no caso médico hospitalar se o médico de fato cometeu um erro médico. Houve uma reação adversa, aí pode acontecer, né, dentro do previsível ali, dentro do natural, aliás, pode acontecer. Agora, utilizou o excesso de analgésico. Então a gente sabe que o erro foi da Roberta, mas vamos começar de cima, tá? O plano de saúde é responsável por alguma coisa? Gente, todos nós sabemos que o Código de Defesa do Consumidor, no artigo 14, parágrafo 4º, né, traz a responsabilidade do profissional liberal. O médico é um profissional liberal. A gente sabe que a responsabilidade dos profissionais liberais, incluindo os médicos, são responsabilidades o quê? Subjetivas. É necessário analisar a culpa. Tá certo? Gil Barros na área, um beijão para você. Então, primeiro ponto, vamos separar os tipos de responsabilidade. Quando a gente vai analisar a responsabilidade da anestesista, a responsabilidade dela é subjetiva, temos que analisar a culpa. Quando a gente vai analisar a responsabilidade do plano de saúde, que é um prestador de serviços, a responsabilidade é objetiva. Assim como do hospital, né, que responde pelos atos dos seus prepostos. Mas olha só, aqui no caso concreto, o plano de saúde não tinha um médico seu credenciado atuando, o médico era de livre escolha. Não há nexo de causalidade entre a conduta do anestesista, do cirurgião, com o plano de saúde. Então, o plano de saúde, muito embora tenha uma responsabilidade objetiva, no caso concreto, ele não responde. Ele não responde porque não há nexo de causalidade entre a conduta dos profissionais escolhidos pelo paciente e o plano de saúde. Da mesma forma, o hospital. O hospital aqui só está cedendo o espaço. Não foram utilizados os médicos do hospital, os funcionários do hospital. Ele apenas permitiu que fosse utilizada a sala de cirurgia. Salvo nas hipóteses em que a morte ocorre por uma infecção hospitalar, por uma falta de um instrumento, de alguma coisa necessária para a cirurgia, salvo situações que podem ser imputadas aí sim ao hospital, o hospital não tem nenhuma responsabilidade nesse caso. Ele só cedeu o quê? O espaço, a sala cirúrgica, tranquilo? Então a gente sabe que o plano de saúde não vai responder e nem o hospital, tá certo? Bom, recaímos aí sobre a questão de Roberta. Roberta é anestesista. A morte foi em razão de utilização de excesso de analgésico. Olha, se houve excesso, não foi a quantidade adequada, logo houve erro. E essa conduta equivocada da anestesista se liga diretamente ao ato danoso, ao dano. Gente, não viajem, ninguém está falando de ação regressiva aqui, tá? Está perguntando se há responsabilidade de cada um deles. Você não sabe contra quem a ação foi movida, então não há que se falar em ação de regresso. Cuidado para não viajar na questão. Presta atenção aqui, tá? Porque às vezes você está fazendo uma questão e já começa a pensar em outras coisas que não estão nem perguntando. Muito cuidado aí, Fabi. Então, gente, olha só. Aqui no caso, a médica, a anestesista, ela errou. Houve excesso de analgésico. Logo, mesmo a responsabilidade dela sendo subjetiva, ela deverá responder pelo dano, pela morte, porque está comprovada ali a culpa, há um indício pelo menos da culpa, né? Comprovada a gente não sabe porque não fala a questão, mas você pode responder. Comprovando-se o erro médico que denota-se do excesso de analgésico, estão presentes os 4 requisitos da responsabilidade civil: conduta, culpa, nexo causal e dano. Então a médica anestesista responde. E o cirurgião? Será que o cirurgião vai responder? Veja, a
a Roberta é da equipe dele. E aí você pode ir lá no artigo 932 do Código Civil, artigo 932 do Código Civil, que vai dizer: são também responsáveis pela reparação civil. E aí tem inciso terceiro: o empregador ou comitente por seus empregados, serviçais e prepostos no exercício do trabalho que lhes competir ou em razão deles. Veja, você pode até entender aí que, como a Roberta faz parte da equipe do médico, ela trabalha ali como uma comitente dele, né? Não uma preposta direta, mas está sob os seus cuidados, sob os seus auspícios ali, no seu comando de direção da equipe. Então, em regra, quando um médico da equipe do cirurgião comete um erro, além do médico cometer o erro, que vai responder subjetivamente, o médico-chefe, o cirurgião-chefe, poderá responder objetivamente pelos atos dos membros de sua equipe. Isso em regra. Cuidado, porque você vai responder isso que eu acabei de falar, mas você precisa salientar uma coisa. Então, na questão você vai dizer: no entanto, cumpre salientar que no caso de erros médicos provocados por anestesistas, no caso de erros médicos provocados por anestesistas, a jurisprudência, a doutrina entende que pode ser aplicável aqui a teoria do ato destacável. O que seria essa teoria do ato destacável? Dada, né, digamos assim, a autonomia, a especialização da atividade do anestesista, né, é uma atividade específica dentro da cirurgia. Ele vai cuidar de coisas que não estão ligadas diretamente ao procedimento cirúrgico de abrir a barriga do paciente, de fechar a barriga, de tirar o tumor, de fazer um transplante. Não, ele vai cuidar da sedação, da anestesia. Então é algo tão específico, o controle de quanto tem que ser dado de substância analgésica, que aqui você poderia aplicar a teoria do ato destacável. Se foi algo estritamente ligado à anestesia, à conduta do anestesista, o cirurgião não responderia objetivamente, tá certo? E sim apenas o médico anestesista. Diferente dos outros componentes da equipe que ajudam o médico a fazer a cirurgia, né, o instrumentador, etc. e tal. Aí ele responderia objetivamente. Professor, então nunca o médico cirurgião vai responder pelos atos do anestesista? Não. O que eu estou querendo dizer para você depende do entendimento. Então você tem que começar dizendo na questão de prova que, em regra, o cirurgião-chefe vai responder objetivamente pelos atos de todos os membros de sua equipe. No entanto, cumpre destacar que há entendimento, julgados isolados e doutrina também, afirmando que o anestesista está dentro da ideia de um ato destacável. Ele tem uma autonomia, uma especialização maior ali, que se o erro foi estritamente dele, não haveria por que o chefe da equipe ser responsabilizado. Tá certo? Agora, obviamente, se o anestesista não era da equipe do cirurgião, era do hospital, aí quem é que vai responder? O hospital, não o cirurgião. Então, se você mudar um pouquinho o caso, muda um pouquinho a resposta. Tranquilo, gente? Olha, não há um entendimento aqui que prevalece. Você tem que ver o caso concreto. A questão era abstrata. Então, no caso concreto, você tem que ver se foi algo que rompe o nexo causal do chefe de equipe, ele não vai responder. Se foi algo muito específico ali na anestesia, por exemplo. Você tem que ver o caso concreto. A questão não dá esses dados. Por isso que você tem que trabalhar nas duas hipóteses. Tá certo? Olha, quero mandar um beijo para a Ju, que entrou aí, mó tempo que ela não entra, para a Fabi, para Flávia também, para Flávia Dani, eu sempre esqueço o nome dela, mas ela tá ali também, a Dani. Tá bom, gente? Olha, o Eduardo tá aí também, a Gisele. Gostaram da questão? Eu não sei se eu volto hoje ainda, eu queria bater um papo com vocês sobre planejamento de estudo, sobre escolha de bibliografia. Se der tempo, a gente volta daqui a pouco, tá certo?
Eu vou só checar umas coisinhas aqui e de repente eu volto, tá bom, gente? Olha, muito obrigado aí pela participação de vocês, e a gente continua daqui a pouco ou até amanhã, tá bom, gente? Valeu, Alexandre, grande abraço.